Bom dia. Quero compartilhar esse tema nesta manhã, apesar de não termos ceia hoje, pela manhã, né? Nem à noite. Esse assunto tem encharcado meu coração durante esse mês todo. Obrigado. Durante esse mês todo. Fazendo algumas leituras num comentário que eu gosto muito do Warren Wiersbe. Ele lançou luz sobre esse tema e esse texto, e convidado a pregar num culto de ceia na Assembleia de Deus há 15 dias. Sabia que o pastor Batista prega na Assembleia de Deus? E faz oração silenciosa. É mole? Eles me chamaram para pregar no culto de ceia. Tive que ir de paletó e gravata, né, para impor um pouco de autoridade, né, e preguei sobre esse texto. Domingo passado, na Páscoa, falamos sobre a instituição da ceia, em virtude da morte de Cristo. Essa semana estava lendo Augustus Hopkins Strong, a teologia sistemática dele, e tratou sobre esse tema. E hoje pela manhã fomos fazer a nossa devocional e lemos Jesus saindo daquele último encontro com seus amigos, com seus discípulos, depois da ceia, indo para o Monte das Oliveiras, onde Judas o traiu. E ele foi preso e levado a julgamento. Então isso tem permeado a minha vida e os meus pensamentos, esse assunto, durante todo esse mês. E eu quero trazer, nesta manhã, alguns olhares sobre a ceia do Senhor, porque nós, muitas vezes, tornamos algo que é importante como corriqueiro na nossa prática cristã. Pastor Clóvis, pastor Walter já falaram sobre isso hoje. Nós muitas vezes deixamos de perceber algumas coisas importantes porque elas vão se tornando muito rotineiras na nossa prática e nós deixamos de perceber a profundidade que esses símbolos têm para a construção da nossa vida cristã, da nossa vida eclesiástica, da nossa vida como igreja. Então, esse assunto está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 33, e eu quero dividir esse assunto em 4 olhares. 4 olhares principais. Primeiro olhar que eu quero destacar. John, passa aí, que aqui eu acho que... aí. É olhar para trás, versículos 23 até a primeira parte do versículo 26, que diz assim: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Paulo está olhando para trás. Ele diz: Pois recebi do Senhor o que também lhes entrego agora. Provavelmente, a carta de Paulo aos Coríntios dista mais de 20 anos da instituição da ceia do Senhor. Paulo escreveu 20 anos após a morte de Cristo. E ele diz: quando eu digo isso para vocês, eu digo
olhando para trás. Recebi do Senhor o que lhes entreguei, que o Senhor Jesus, à noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória. Memória é algo que já aconteceu, não é? A palavra memória aqui, no grego, é a palavra anamnesis. Anamnese é o que você faz quando vai ao médico, ao dentista, ao hospital. A pessoa que te atende, ela vai perguntar: o que você tem? Quando começou? Onde dói? O que você está sentindo nisso, naquilo? Já tomou vacina? Já tomou isso? Tomou algum remédio? Isso é anamnese, no sentido médico da palavra. Anamnese, então, é resgatar tudo aquilo que aconteceu e trazer de volta para você, então, dar sequência a um procedimento, a um raciocínio. O que Paulo está dizendo aqui é isso: olhem para trás. Olhem para o que Jesus fez. A ceia não é um ato, um memorial, um momento apenas presente. Quando nós participamos da ceia, o primeiro passo que nós devemos dar é olhar para o que Jesus fez por nós. É trazer a memória, é resgatar. Por quê? Porque, como eu já disse domingo passado, não é a vida de Cristo que nos salva, mas a sua morte. E a ceia aponta para a morte de Cristo, algo que já aconteceu por nós. A vida de Cristo é importantíssima. Ele cumpre todas as profecias possíveis do Antigo Testamento. Possíveis e impossíveis. Possíveis no caso dele, que ele cumpre todas as profecias, tudo o que foi falado no Antigo Testamento é cumprido em Cristo. E a sua vida é um exemplo para nós. Mas nós não somos salvos pelo exemplo de Cristo. Alguns dizem: basta você agir como Cristo agiu. O cristianismo é a teologia do amor. Então, se você amar como Cristo amou, você está salvo. Não é verdade. Não é verdade. Nós somos salvos pela morte de Cristo Jesus por nós, em substituição a nós. É isso que eu tenho lido na teologia sistemática essa semana. A morte vicária, a morte em meu lugar na cruz do Calvário, foi o que me salvou, porque eu não poderia ter feito isso por mim. E Jesus fez isso por mim e fez isso por todos nós. Então, o que nos salva é a morte de Cristo, e a ceia nos faz olhar para isso, olhar para trás. Mas também a ceia nos faz olhar para frente. Pode passar, John? Diz: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Futuro. Por que nós participamos disso, desse negócio, desse memorial, desse olhar para trás? Porque Ele nos lança a uma esperança. Algo que vai acontecer. Vai acontecer. Negar que Jesus não existe, que Jesus não é Filho de Deus, que Ele não vai voltar, isso não muda o fato de que um dia Ele voltará para buscar a sua igreja. E essa é a nossa esperança. A esperança da igreja se consuma na volta de Cristo, se completa, se ancora nessa volta. Porque se Jesus não voltar, nós estamos perdendo tempo. E aí você ouve aí algumas teologias. Eu tô bufando porque nós somos uma igreja que preza tanto pelo ensino da palavra.
E às vezes a gente ouve por aí algumas coisas, não aqui na igreja, mas ouve por aí por fora algumas coisas que eu quero destacar aqui para que você não seja enganado nem atingido por essas coisas. Tem uma linha da teologia chamada horizonte utópico. É defendida aqui no Brasil por pastores da linha, ou pastores que caminham junto com o Ricardo Gondim, e alguns outros. Não vou citar porque eu acho que está gravando, mas o Ricardo Gondim assumiu isso, ele declara isso nos seus ensinos públicos. Na verdade, Jesus não vai voltar, ele diz. Isso é utópico, é um horizonte ideal, mas não vai acontecer. Essa história de que Jesus vai voltar é para a igreja ter o coração temeroso. E então buscar a Deus com mais piedade, com mais dedicação. Porque assim, com essa suposta ameaça, os discípulos e os escritores do Novo Testamento conseguem manter a igreja animada, para frente, caminhando em direção a... sabe-se lá para onde, né? Porque se Jesus não vai voltar, a gente está caminhando para que direção? Isso tem sido falado por aí. Agora, negar que Jesus não vai voltar não muda o fato de que quando eu olho para trás e olho a morte de Cristo e a instituição da ceia, ele diz: e vocês vão obedecer esse memorial até que eu volte. Eu já falei aqui sobre o sentido infantil de permanência do objeto. Quando uma criança, ela é muito pequena ainda, alguns poucos meses ou anos, ela não tem o senso de permanência do objeto muito desenvolvido. Então, ela está brincando com uma bolinha. E está brincando com a bolinha para cá, bolinha para lá. De repente, a bolinha corre no quintal e cai num buraco. Ela sai correndo atrás, a hora que ela não vê mais a bolinha, ela muda de foco. Porque ela ainda não tem esse senso de permanência desenvolvido. É por isso que as crianças, quando você fala assim, esconde, ela faz assim, ó. E ela acha que ela está escondida, porque todo mundo sumiu. Ela não tem esse senso desenvolvido. Esconde. E ela acha que ninguém está vendo ela, porque ela não está vendo ninguém. Fazer isso com Jesus não resolve. Vamos fingir que isso é mentira. Jesus vai voltar. A ceia aponta para isso. E é a nossa esperança que Jesus voltará para buscar a sua igreja e nós estaremos lá com Ele nesse dia. Amém? Também quero chamar a atenção para esse olhar para dentro que Paulo nos dá. Versículos 27, 28, 31 e 32 diz assim: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Versículos 31 e 32. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. A morte de Cristo representada, simbolizada no memorial da ceia, é algo muito sério. Cristo morreu para que nós vivêssemos. Cristo morreu porque um dia nós pecamos e nós fomos afastados
afastados da presença de Deus, da glória de Deus, do relacionamento com Deus. O nosso pecado nos afasta de Deus. E a condenação do pecado é o afastamento definitivo de Deus, que a gente chama de morte eterna. Quando Cristo dá a sua vida por nós na cruz, Ele dá a sua vida porque eu pequei. Porque você pecou. Senão Ele não precisaria ter morrido. E quando Ele dá a sua vida, Ele vence esse afastamento, essa morte, essa distância que Deus tinha para conosco por conta do pecado. É como se Deus olhasse para nós e virasse as costas para não ver o nosso pecado. Quando Cristo derrama o seu sangue na cruz, Ele nos purifica de todo o pecado. Não que nós agora sejamos impecáveis, não é isso, mas Cristo nos justifica, Ele cumpre a justiça que agora Deus se declara satisfeito. Então nós podemos voltar a ter essa comunhão com Deus. Portanto, quando nós vamos participar desse momento que lembra tudo isso, nós precisamos estar conscientes que os nossos pecados nos afastam de Deus. E nós precisamos nos examinar para ver se tem algum pecado escondido. Alguma coisa que contrarie a vontade de Deus, a santidade de Deus, a graça de Deus sobre nós, e pedir perdão. Cristo morreu por todos os nossos pecados, por todos em relação a todos os que nós cometeríamos, mas Ele está disposto a perdoar cada vez que nós falharmos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque fazer parte do momento da ceia em pecado, diz o texto, é um problema muito sério. Na verdade, o texto diz assim, 31 e 32. Não, 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já, o que está escrito aí na sua Bíblia? Morreram. O dormir aqui é um eufemismo para morrer. Ou seja, nós não podemos participar da obra de Cristo numa posição contrária à sua obra, ao que Ele veio fazer por nós. E por último, aí vem essa expressão que eu coloquei lá, o nosso Pai é santo e disciplina seus filhos. Graças a Deus nós temos um Pai que nos disciplina. Então nós precisamos fazer esse exame. E por último, olhar ao redor, versículos 33 e 34. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. É muito interessante que o texto do versículo 23, que diz, esperem uns pelos outros, tem a ver com o que Paulo está escrevendo nesse capítulo 11, em relação à reclamação que ele recebeu da igreja de Corinto, e ele está respondendo a essas reclamações. E qual era a reclamação? Versículo 21 do capítulo 11. Porque cada um
come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. E aí ele vai falar assim, não deve ser assim. A ceia deve ser, e aí ele escreve tudo isso que nós vimos. Então, esse esperem uns pelos outros participem da ceia sem divisão. Sem sermos uma igreja dividida. Ninguém vai chegar primeiro. A caminhada para o céu não é uma corrida de 100 metros rasos. É uma caminhada em conjunto. Ou chegamos juntos, ou ninguém chega. Nós precisamos esperar uns pelos outros. Isso significa cuidar dos que estão mais fracos, abraçar os que estão abatidos, sustentar os que estão sem força, orar pelos que necessitam de cuidado, de apoio. Por quê? Porque somos um. E Paulo vai lembrar que pão e igreja apontam para um só corpo. Veja lá, 1 Coríntios 10, 17, diz assim, como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Nós, igreja, somos um, porque o pão de Cristo é um só dado por nós, a sua carne. E se o pão que nós participamos, entre todas as igrejas que participam da ceia do Senhor, se esse pão que alguém come lá, nós comemos aqui, nos torna um, porque o pão é um só, nós também somos todos um, porque a igreja é uma só. E é isso que a ceia nos ensina. Quando nós olhamos ao redor, nós não podemos nos esquecer de ninguém. Portanto, pode passar, João? Eu acho que essa frase elucida tudo o que eu quis dizer hoje. Foque no passado para alicerçar a sua fé. No futuro, para se encher de esperança. Dentro, para fortalecer seus passos. E ao redor, para servir seus irmãos. Que seja assim nas nossas vidas e na nossa igreja. Pai, tem misericórdia de nós, porque nós precisamos tanto nos lembrar dessas coisas. Nós precisamos tanto do Senhor. E de ser igreja que caminha para o teu reino, aberto pelo sangue de Cristo. Juntos, apoiados uns aos outros, apoiando uns aos outros nesta caminhada. Que o Senhor nos aceite e nos receba em nome de Jesus. Amém.